Agora, assim, de curiosidade pra galera, o problema dos três corpos, hoje eu tava chegando a essa conclusão, tem uma relação direta com um livro sensacional de um ex-agente da CIA chamado Chase Brandon. E o nome do livro é The Kryptos Conundrum, que é tipo assim, a charada de Kryptos. Qual que é essa ideia? Não sei se o Kratos vai conseguir, o nome do livro escreve Conundrum, né? Kryptos Conundrum. Esse livro, The Kryptos Conundrum, é um dos livros mais interessantes, mais impressionantes que eu já li. Por quê? Primeiro de tudo, você abre o livro, a primeira folha do livro tem um selo oficial da CIA, escrito assim: a CIA revisou esse livro e concluiu que nenhum segredo de segurança nacional é revelado nesta obra. Falei, caraca, nunca tinha visto isso num livro, né? O livro ter sido avaliado pela CIA. Aí você fala, pô, já começou bem, né? Aí você vira a segunda folha do livro, o Chase Brandon, o ex-agente da CIA, colocou uma frase do Francis Bacon. A frase é a seguinte: às vezes a verdade é tão dura que só pode ser dita por meio da ficção. Você fala, caraca, a CIA falou que não tem nenhuma verdade ali, mas ele fala, tem verdade, só que eu botei em forma de ficção para não pegar mal, né? Qual é a história desse livro? A história desse livro, metade dela é baseada em fatos reais. Por quê? Em 1990, o maior criptógrafo da CIA, o cara que faz a criptografia, ele criou uma charada, um desafio criptográfico em forma de escultura. E o nome dessa escultura se chama Kryptos. E o segredo dessa escultura é o Kryptos Conundrum, né? Então, qual que é a questão? Ah, já tá o livro ali, ó, The Kryptos Conundrum, né? Um romance de um antigo oficial da CIA, né? Chase Brandon. Sensacional esse livro, tá? É um livrão de 600 páginas, mas é uma das histórias mais maneiras que eu já li na minha vida. Eu não sei se você lê em inglês, Vilela. Consegue ler? Cara, esse livro... Vale a pena? Vale a pena. Tem no Kindle também. Tem? Melhor. Eu tenho ele no Kindle e tenho ele físico também, só que o meu... Eu sempre quero pegar pra mostrar, tá no Rio. Eu tenho que trazer esse livro pra São Paulo. Então, esse livro é baseado numa coisa real, que é... O maior criptógrafo da CIA, eu tava explicando pra galera, vou só retomar pra fazer o fio da meada aqui, ele criou uma escultura com 4 enigmas. E que existe essa escultura, que é uma estrutura, né? Em frente ao prédio da CIA em Langley, na Virgínia. Tá lá, existe. Dá pra acessar isso, se você botar Kryptos e entrar em imagem, ou sculpture, né? Escultura, você vai achar. Tem 4 enigmas. 3 já foram desvendados, eu não me lembro exatamente quais são, mas um não foi desvendado até hoje. Essa escultura é de 1990. Nesse livro de 400 páginas, o Chase Brandon oferece a interpretação dele sobre qual seria o 4º enigma. E o 4º enigma seria o seguinte: vai acontecer um evento, aí a gente volta no negócio do evento. E esse evento é uma chegada de alienígenas malignos que querem destruir o planeta Terra. E a humanidade... eles escolheram um ser humano para preparar a humanidade para isso. Então o cara recebe a missão de preparar o planeta Terra para a chegada desses alienígenas. Não é igualzinho o problema dos 3 corpos? Né? Mesma coisa. Pô. E aí o que acontece? Todo o desenvolvimento de armas atômicas e tal, na verdade não é para vencer a União Soviética, é para lutar contra esses caras. Então, ele dá a entender que hoje, esse perigo de Terceira Guerra Mundial e os Estados Unidos e a Rússia estarem investindo muito dinheiro em arma, na verdade é uma desculpa para convencer a população de que seria interessante investir trilhões de dólares em arma. Mas, na verdade, não é para lutar com os russos, é para lutar com os alienígenas que estão vindo. Pô. Entendeu? Entendi. Então, assim, mas a história é mirabolante. Olha lá, ó, a escultura. É complicado o negócio, né? Um monte de letra maluca. Entendeu? Então, o Chase Brandon diz que é esse segredo que tá ali. Seria esse o mesmo segredo que o Elon Musk tá sabendo e por isso ele quer ir para Marte? Porque ele sabe que vai dar BO aqui, né? É por esse motivo que os caras estão fazendo base subterrânea. Boa parte do livro são eles construindo as bases subterrâneas para se proteger da chegada desses caras. Que eles sabem que vai ter essa guerra. Verdade. Só que aí o que acontece? De vez em quando, alguns desses seres do bem vem à Terra e entrega nova tecnologia, falando, ó, use isso aqui para vencer os caras mal que estão vindo aí. Então, por exemplo, sabe aquela lenda que o transistor, algumas tecnologias foram alienígenas que entregaram para os americanos? Ele explica um pouco isso. O mais estranho
é que ele cita alguns nomes de pessoas reais no livro. Por exemplo, ele cita um dos maiores cientistas que desenvolviam essas armas para os americanos para lutar contra os alienígenas, e o nome do cara no livro é Pete Peterson. E existe um coroa chamado Pete Peterson, que era um dos maiores cientistas lá do Pentágono, maluco. Então eu falo, caraca, o cara tá... É difícil, porque ele tá misturando realidade com ficção aqui, e você não sabe o que é mero entretenimento e o que é o cara falando uma coisa real, né? E como eu tava falando, né, no início do livro tem um selo da CIA, falando a CIA revisou esse livro e não tem nenhum segredo de segurança nacional revelado. Falei, caraca. Aí a segunda folha do livro é uma frase do Francis Bacon. Às vezes a verdade é tão dura que só pode ser dita por meio da ficção. Falei, meu irmão, ele já te ganha nas duas folhas, né? Só isso já dá vontade de ler. Você fala, caraca, meu irmão. Então, assim, é um livro muito legal. Infelizmente, eu creio que não tem em português, mas que tem uma curiosa semelhança aí com o problema dos três corpos e com essa ideia do evento geofísico que Elon Musk tanto fala e quer fazer foguete para Marte para escapar disso. Então, é interessante, né? Será que tem fundo de verdade? A gente não sabe, mas pode ser que tenha. E tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Porque são coisas dentro do meio militar que, na verdade, tem um componente meio esotérico, místico, ufológico, né? Que é totalmente contra a ciência, né? Que a gente pensa que nunca os caras vão se interessar por isso. Então, nos anos 80, teve um negócio nos Estados Unidos chamado Satanic Panic. Não sei se você lembra disso. Teve, assim, um pânico na sociedade de RPG que... e outras coisas. Começaram a incentivar que havia cultos satânicos e tal. Então ficou todo mundo de, caramba, os cultos satânicos estão sumindo com as criancinhas, né? Nessa época do Satanic Panic, teve um debate, um dos debates mais loucos que eu já vi na minha vida, que foi um debate de um ex-agente do FBI chamado Ted Gunderson. E esse cara é o maior red pill que existe. Eu conheci a obra desse maluco... Me fez deixar de ser um adolescente e virar um adulto na hora de olhar o mundo, mudou minha cabeça. E o debate entre o Ted Gunderson com o Michael Aquino. Cara, Michael Aquino, naquela época ele era tenente-coronel do exército, hoje acho que ele se aposentou como general. Michael Aquino, ao mesmo tempo que era um oficial do exército americano, era o líder do Templo de Sete. O Templo de Sete, maluco. Lembra do Anton LaVey? Da Igreja de Satanás lá? Sim, sim. Então, o Anton LaVey criou, junto com a Zina LaVey, a filha dele, que outro dia tava no Jordan Peterson criticando. Não entendi nada. Tô até hoje querendo ver o que a filha do Anton LaVey tá falando mal da igreja lá de Satanás, do pai, né? Falei, não sabia que ela tinha mudado de time, não, né? Aí ó a sobrancelha do garoto. Ô, rapaz. Sentiu? Isso é ele já mais coroa. Se você pegar o debate dele com o Ted Gunderson, ele tá vestido de sacerdote do Templo de Sete. Aí o cara tá com a roupa preta sinistra pra caramba. Esse cara, meu irmão, ele, nesse debate, o templo... Deixa eu explicar o que é o Templo de Sete, né? O Michael Aquino, que ajudou a fundar a igreja do Lúcifer lá, de Satanás... Ele começou a achar muito light. Ele falou, isso aqui tá muito light, que é um negócio mais hardcore. Aí ele criou o Templo de Sete, entendeu? Sete é o cara do mal lá do Egito, a gente falou que esquartejou o irmão, né? Então, o Ted Gunderson tava no debate dizendo, você usa criancinha nos seus rituais. Você elimina a criancinha, eu tenho prova. Mó baixaria o negócio. Aí ele prova, você é maluco. Dois caras um tenente-coronel do exército e um ex-agente da CIA debatendo, né? Os caras da teoria da conspiração dizem que a função desse cara, esse cara no exército, ele era o responsável pelas operações psicológicas, ele tem doutorado nessa área, tá? O cara tem uma formação super robusta. Mas um cara muito louco, esse cara tem dois nomes diferentes, mas é a mesma pessoa. Michael Prince, acho que é Michael Prince, é um dos nomes do cara. Esse cara dizia que era um super soldado também. É um canadense que diz que quando ele era criança ele foi usado num projeto chamado Operação Delta e criaram um super soldado nele. Ele realmente participava de tropas de elite do exército. Tem filmagem, ele se filmou com o celular, mesmo não podendo, ele fazendo treinamento lá com a galera dando tiro. E esse cara casou com uma mulher que era da família Rothschild, uma parada de altíssimo nível. Mas esse cara hoje tá
tá preso, prenderam ele. Esse Michael Prince, eu lembrei do outro nome dele, James Casbolt. Esses vídeos todos sumiram da internet, mas eu acho que no DuckDuckGo você ainda acha. As entrevistas com James Casbolt, que é a.k.a., né, also known as, também conhecido como Michael Prince. Esse cara dizia que esse maluco aí, o Michael Aquino, a função dele, sabe qual que era? Apaziguar os alienígenas ou anjos caídos ou demônios que trabalham junto com o exército americano, levando oferendas para eles, de tempos em tempos, que ficam lá no subsolo, lá na área 51. Velho. Olha lá, olha como é a pinta dele no debate. A franjinha, o cordão, a roupa. E é esse debate dele com o Ted Gunderson, né? Então, assim, cara, quando você vê que no exército americano tinha um general que é líder de uma igreja desse naipe, né, que fala sobre essas coisas, você descobre que o Jack Parsons, que trabalhava fazendo foguete também, era da OTO e fez o ritual de Babylon tentando criar o bebezinho anticristo. Inclusive tem um problema aí, né? Porque confere pra mim, Kratos, a data de nascimento do Donald Trump, por gentileza. Porque o que eles estavam fazendo, acho que é 14 de junho de 14 de junho de 1946. 14 de junho de 46. O que o Jack Parsons e o Ron Hubbard estavam fazendo lá, em 1946, né, era tentar criar um bebê como se fosse o anticristo. Quase que fosse o bebê de Rosemary. Sim. A história do bebê de Rosemary é mais ou menos isso. Ela fica grávida espiritualmente e tal, mas o Roman Polanski, no final, ele bota uma duvidazinha, né? Inclusive, o Roman Polanski tem uns filmezinhos, né? Que, pô, o cara manja do Paranauê também, né? Tem aquele que é com Johnny Depp, que eu acho que é o Último Portal, que é grotescaço também, né? Não lembro. É interessante, mas é pesado. Então, tem a história da Sharon Tate também, né? Do Charles Manson, que ele tá no filme Era Uma Vez em Hollywood, né? Tarantino, só que é a versão, né? Assim como no Bastardos Inglórios ele mata o Hitler, né? Ali ele matou o Charles Manson também, né? Eles estavam tentando fabricar no rito de Babylon, em 46, o anticristo. Um bebezinho que é gerado num ritual de magia. E o nome desse bebê, Crowley chama de Moonchild, que é criança da lua, que é uma criança que é fabricada num cenário ritualístico. O Donald Trump nasce no dia 14 de junho de 1946, nessa mesma época, depois desse ritual, não 9 meses, mas, sei lá, 6 meses, 5 meses depois. E o Donald Trump nasce num eclipse lunar e numa lua de sangue. Mano. E os caras dizem que ele é o bebezinho lá que o Jack Parsons fabricou junto com a Mulher Escarlate, que é a Marjorie Cameron, né? Que eles fizeram um ritual de magia sexual. Então tem a galera que diz que ele é esse bebezinho de Rosemary, né? A história do Trump. Eu falo, porra, caramba, hein? E agora, de novo, presidente dos Estados Unidos.